Meus irmãos e irmãs, nós louvamos ao Senhor por estarmos mais uma vez durante esse dia reunidos para podermos adorarmos e glorificarmos o nome do Senhor. Uma boa parte dos irmãos tiveram a oportunidade de estarmos mais cedo, de manhã, na escola bíblica dominical, aprendendo a palavra de Deus. E nesse instante, irmãos e irmãs, nós estamos diante de um momento muito importante no culto, que é o momento da pregação da palavra de Deus. A partir de hoje, irmãos, com a graça do Senhor, eu pretendo expor as Escrituras Sagradas através de uma pregação sequencial no livro de Atos dos Apóstolos. Eu vou iniciar essa exposição a partir da metade do capítulo 11, porque o pastor Paulo Gustavo já caminhou com os irmãos, eu creio que até aqui, no capítulo 11 de Atos, e nós estaremos dando prosseguimento na exposição desse livro maravilhoso, que é o livro de Atos. Eu queria que você, por favor, abrisse sua Bíblia em Atos capítulo 11, onde estarei lendo com os irmãos do verso 19 até o verso de número 26. Atos capítulo 11, do verso 19 ao verso de número 26. Assim diz, irmãos e irmãs, a palavra do Senhor. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Irmãos e irmãs, nós estamos diante de um livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Na verdade, dos 27 livros do Novo Testamento, este é o único livro histórico. E Lucas, que é o escritor deste livro, ele vai relatar para nós, com muita clareza, os primeiros passos da igreja cristã. Ele vai tratar a respeito da expansão da igreja, saindo de Jerusalém e se espalhando de cidade em cidade, de nação em nação, até chegar, por fim, em Roma, que na época era a capital do império. E Lucas, sendo um escritor muito cauteloso, ele vai narrando os acontecimentos da expansão da igreja através de um resumo que ele vai tratar. E esse resumo da expansão da igreja está exatamente em Atos, no capítulo 1, e o verso 8, é um texto bem conhecido da igreja. E no texto de Atos 1:8, que é o roteiro de toda a narrativa do livro de Atos, ele vai dizer assim, as palavras de Jesus: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Percebam, irmãos, que pelo poder do Espírito Santo, aqueles discípulos que em Atos capítulo 2 eles receberam o poder do Espírito Santo, o cumprimento desta promessa feita por Joel, lá no capítulo 2 do seu livro, eles agora estão capacitados para pregar o Evangelho. Então eles vão cumprindo com o ID, pregando o Evangelho a partir de Jerusalém. De Jerusalém eles vão para a região da Judéia, Samaria e por fim eles vão chegar até Roma. Roma, como eu falei, na época era a capital do império. E eles vão chegar até em Roma e o evangelho vai ser pregado ali. E é interessante que o evangelho chegando em Roma,
haveria uma maior facilidade de que o evangelho fosse divulgado para outros povos. E isso porque, na época, Roma tinha uma grande população, de aproximadamente de 1,5 milhão de pessoas ali. Então, o evangelho chegando ali, teria mais facilidade de outras pessoas conhecerem e levarem para outras cidades o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Popularmente, esse livro é chamado de Atos dos Apóstolos, bem que poderíamos chamá-lo de Atos do Espírito Santo, porque, na verdade, os apóstolos eles vão agir por causa de uma força matriz, no caso, a força, o poder operado pelo Espírito Santo na vida dos apóstolos. Então, tanto os apóstolos quanto a igreja, de um modo geral, evangelistas, irmãos e irmãs anônimos, eles foram capacitados pelo poder do Espírito Santo para pregar o evangelho a outras pessoas. É por isso, repito, que poderíamos chamar esse livro aqui de Atos, não simplesmente dos apóstolos, mas Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Eu queria que você, por favor, lesse juntamente comigo o verso 19, mais uma vez. Vamos ler todos nós juntos? Verso 19: Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Irmãos, nós precisamos aqui observar um fato muito interessante no verso 19. E isso tem a ver com um acontecimento muito triste que aconteceu com Estevão. Lucas, ele registra esse fato no capítulo 6, na metade para o final do capítulo 6 de Atos. Ele vai dizer que Estevão, ele foi objeto de perseguição, de inveja por parte dos inimigos da igreja. E aqueles homens invejosos, porque eles não podiam resistir à sabedoria e à argumentação de Estevão em defender o evangelho, eles tiveram a ideia diabólica, satânica, infernal, de contratar falsas testemunhas para acusá-lo e assim matar aquele homem de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles contrataram falsas testemunhas, e aquelas falsas testemunhas se apresentaram ao Sinédrio, que era a cúpula da religiosidade política da nação de Israel naquela época, e aquelas falsas testemunhas, eles diziam o seguinte: olha, nós ouvimos Estevão pregando, dizendo que Jesus vai destruir o templo, e que ele está pregando inovações, indo de encontro com os ensinamentos de Moisés. E aquilo foi suficiente para convencer o Sinédrio, e o Sinédrio, ele autorizou a execução de Estevão. Como os irmãos sabem, Estevão, ele foi executado por meio de uma morte cruel, por meio de pedradas. Mas antes de Estevão ele ser apedrejado, nós temos todo o capítulo 7 que narra o conteúdo da pregação de Estevão, e por fim, aquele homem de Deus, ele morreu apedrejado. A partir da morte de Estevão, se deflagrou em Jerusalém uma grande perseguição contra os cristãos. E é isso que nós vamos encontrar em Atos capítulo 8, verso 1. Eu queria que você visse comigo aí. Atos capítulo 8, verso 1. Aí Lucas começa explicando da seguinte forma: naquele dia, ou seja, no dia a partir da morte de Estevão, levantou-se grande perseguição. Percebam, irmãos, a perseguição contra o evangelho já é algo horrível, mas aqui ele vai trazer esse acréscimo, uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões, da onde? Da Judéia e Samaria. Percebam que Jesus, quando ele vai trazer a instrução, antes de ser assunto aos céus, ele vai dizer que os seus discípulos, eles deveriam ser, que os seus discípulos deveriam ser sua testemunha, de pregar o evangelho em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. O Senhor, pela sua infinita sabedoria e providência,
ele permitiu que houvesse uma grande perseguição em Jerusalém, e assim a igreja saiu de Jerusalém e começou a pregar o evangelho. Foram para a Judéia, Samaria, e por fim chegaram aos confins da terra. Aqui em Atos, no capítulo 8, verso 1, Lucas, ele se limita em mostrar que as duas cidades que os discípulos, por conta da perseguição, foram pregar o evangelho, ele se limita a falar da região da Judéia e também da região de Samaria. Então passa-se o capítulo 8, 9, 10, e quando chegamos no capítulo 11, nós vamos perceber que ele vai trazer alguns outros detalhes que aqui em Atos capítulo 8, verso 1, ele não trata. Ele vai acrescentar que os discípulos não foram apenas para a Judéia e Samaria, mas agora os discípulos eles vão para outras cidades um pouco mais distantes. Eles vão chegar na cidade chamada de Fenícia, na ilha de Chipre, e por fim vai chegar em Antioquia. Foi o que nós acabamos de ler nesse verso de número 19. Vão para a Fenícia, para a ilha de Chipre, e vai chegar lá em Antioquia. É bom salientar que naquela época existia duas cidades de Antioquia. Uma ficava na Síria, que é essa daqui do texto, e outra que ficava na região da Pisídia, que tempos depois o apóstolo Paulo vai pregar nesta cidade. Mas é interessante que aqueles cristãos judeus, eles vão chegando na Fenícia, em Chipre, em Antioquia, e percebam que eles vão chegando lá, eles de fato vão pregando o evangelho, mas aqueles cristãos judeus, eles não vão pregando o evangelho indiscriminadamente, como deve ser a pregação do evangelho. Pelo contrário, eles vão selecionando as pessoas que eles deveriam pregar. Eles ainda tinham aquele ranço da religião judaica e olhavam para os gentios com um olhar de desconfiança, de descrédito, como que os gentios fossem indignos de receber a salvação e os judeus tivessem mais moral, tivesse mais condições de ser salvo do que os gentios. E assim aconteceu. Eles chegam na Fenícia, pregam apenas para os judeus, chegam em Chipre, pregam apenas para os judeus, e da mesma forma em Antioquia. Mas como nós sabemos, o ID do Senhor Jesus Cristo não é selecionando algum povo, alguma raça, alguma etnia, um povo de uma língua diferente. O ID do Senhor Jesus Cristo é para ser obedecido e ser pregado para todos os povos, línguas e nações, como nós acabamos de louvar aqui ao Senhor. Mas, meus irmãos, o Senhor jamais se deixará ser levado pela desobediência humana, de modo que os planos do Senhor serão concretizados, quer alguns queiram ou não. E Deus que não se deixa escarnecer, que o Senhor que não se deixa de cumprir os seus planos por conta da desobediência humana, Ele providenciou outros para que pregasse o Evangelho até aos gentios. É o que nós vamos perceber a partir do verso seguinte. Veja aí comigo. Verso 20. Alguns deles, porém, que era de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Meus irmãos e irmãs, nenhum de nós somos insubstituíveis. O Senhor chama a igreja para pregar o evangelho, mas se alguns na igreja calar sua boca, Ele levanta outros, mas a missão ela vai ser concretizada. Aqueles judeus que estavam com receio de pregar o evangelho para os gentios, enquanto que eles se calaram, o Senhor despertou outros que tiveram a iniciativa de pregar o evangelho para aquelas pessoas que Deus ele queria que ouvisse. Então, aqueles convertidos de Chipre e de Cirene, eles foram despertados pelo Espírito Santo e eles foram até a Antioquia. Chegando em Antioquia, eles abrem a boca e pregam o evangelho e o nome do Senhor foi glorificado naquela cidade. Nessa passagem aqui, irmãos e irmãs, nós podemos observar três verdades fundamentais. A primeira verdade que nós aprendemos aqui, ela fala sobre a fundação da igreja de Antioquia, e como nós já vimos, isso abrange o verso 19 ao verso de número 21. Quando nós estamos diante dessa cidade chamada de Antioquia, nós estamos diante de uma grande cidade naquela época. Antioquia
fazia parte de uma região geográfica bastante estratégica, porque Antioquia ficava próximo de 3 grandes continentes, ficava próximo do continente asiático, europeu e africano. Naqueles dias, Antioquia era a maior terceira cidade do mundo. Em primeiro lugar era Roma, em segundo lugar era Alexandria, e em terceiro lugar Antioquia. Antioquia na época tinha uma população aproximadamente de 500 mil de pessoas. Era comum encontrar em Antioquia habitantes que haviam ido para lá, judeus, gregos, gente da Pérsia, da Índia, e até mesmo Flávio Joséfo, que é um historiador cristão, vai dizer que até mesmo pessoas da China foram morar em Antioquia, fazer os seus negócios ali. Então não se espante com os chineses que fazem negócios por aqui, porque eles fazem isso desde muito tempo. Portanto, Antioquia seria um excelente lugar para a propagação do Evangelho. E como veremos, a partir do capítulo 13 e 14, foi em Antioquia, naquela cidade, aquela igreja que foi estabelecida ali, que serviu de base missionária para o apóstolo Paulo ir para outras regiões um pouco mais distantes dali. Então vejam ainda, meus irmãos, que isso fazia parte dos planos de Deus, da providência de Deus, que o Evangelho chegasse em Antioquia e pudesse ter mais facilidade de chegar em outros povos. Mas é interessante que aqueles irmãos e irmãs, que nós não sabemos nem o nome deles, homens e mulheres anônimos, eles vão chegando lá em Antioquia e eles vão fazer algo muito interessante, é que eles vão pregar o Evangelho. É o que fala o verso de número 20. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, e eles faziam o quê? Anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. Algo muito simples, não é? Mas isso é fundamental. Eles não falaram algo da sua cabeça, eles não criaram uma nova mensagem, eles não tiveram uma nova revelação, mas eles pregaram o Evangelho do Senhor Jesus. Irmãos, a pregação do Evangelho é algo insubstituível. A pregação do Evangelho é uma missão que Cristo ele deu à igreja e que essa missão ela não pode ser substituída por absolutamente nenhuma outra tarefa mais importante da igreja. Porque a tarefa mais importante da igreja é de glorificar a Deus através da pregação do Evangelho. De modo que o apóstolo Paulo tinha essa convicção. Quando ele escreve a sua carta aos Romanos, por exemplo, no capítulo 1, verso 16, ele vai dizer: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Meus irmãos, o Evangelho é o elemento espiritual que muda a vida dos homens. Tem muitas pessoas que esperam que a sociedade ela seja mudada por meio da educação, como se a educação tivesse um poder redentivo. Outros esperam que a sociedade seja mudada por meio da cultura, como se a cultura fosse redentiva. E até mesmo outros têm brigado e têm discutido, imaginando que a sociedade ela vai ser mudada por conta de uma ideologia política. Mas, meus irmãos, não é isso que a Bíblia nos ensina, porque a ideologia política ela não vai mudar o coração de ninguém. A sociedade ela pode ter um aspecto diferente de outra, mas o coração dos homens continuarão pecaminosos e inimigos do Senhor. O único elemento que pode mudar o coração das pessoas é a pregação do Evangelho. De modo que quando esse Evangelho ele é introduzido pelo Espírito Santo no coração do homem, da mulher, de uma criança, de um adolescente, de um idoso, essa vida é mudada, essa vida é transformada. E nessa transformação de dentro, ela será evidenciada para fora. No trato, no respeito, então haverá honestidade entre os homens, pacificação entre os povos, respeito mútuo entre os outros, e muito mais do que tudo isso, poderemos ter acesso a Deus, adorar a Deus, glorificar a Deus, porque nós teremos comunhão com o Senhor, mas somente por meio do Evangelho. Então eu lhe pergunto,
O que é o Evangelho? Paz, meus irmãos, mas existem pessoas dentro das igrejas locais que não sabem o que é o Evangelho. É crente, foi batizado, participa da ceia, mas se você perguntar a ele, ou alguém perguntar a essa pessoa, o que é o Evangelho, irmão? Ele vai olhar para os dois lugares assim, o que é o Evangelho? Se após o culto alguém te perguntasse o que é o Evangelho, o que é que você diria? Meus irmãos, a definição do Evangelho é algo muito simples. Evangelho significa boas novas. Mas boas novas, boa notícia de quê? Aí que está o ponto. A boa notícia, meus irmãos, é que o Deus Santíssimo, que pela sua santidade e justiça, Ele tem o poder e o direito de nos destruir, porque todos nós somos pecadores, mas Ele é um Deus gracioso e através dessa graça Ele traz a providência de Cristo vir ao mundo, e através do seu Filho Jesus Cristo nós podemos ter perdão e vida eterna, tudo de graça, porque o preço já foi pago. Isso é Evangelho, irmãos. E o Evangelho, que é poder de Deus, ele tem poder para transformar o coração dos homens. É impossível, irmãos e irmãs, alguém que o Espírito Santo gerou através da pregação do Evangelho, essa transformação dela, não evidenciar isso dentro de casa, no tratamento de mulher com esposo, esposo com esposa e filhos. Alguém que foi transformado pelo Evangelho, é impossível que isso não seja evidenciado no seu ambiente de trabalho, no trânsito, na faculdade, porque o Evangelho ele é transformador. E você? Você que diz que é evangélico, você já foi transformado pelo Evangelho? Será que teu esposo ele pode te avaliar como uma pessoa transformada? Será que teus filhos podem olhar e dizer assim, papai é um homem transformado, mamãe é uma pessoa transformada pelo Evangelho? E se você crê no Evangelho, se você diz que é mudado pelo Evangelho, você tem pregado o Evangelho? Porque, meus irmãos, a pregação do Evangelho, ela é uma responsabilidade da igreja, é verdade, mas ela, em certo sentido, ela é uma responsabilidade individual. Você não deve esperar que o pastor cumpra isso sozinho, ele nem tem condições de fazer isso. Espera que o conselho cumpra com essa missão sozinho, não. A responsabilidade, ela é de cada crente, de pregar o Evangelho. E nós devemos, irmãos, também ter a sabedoria de não estar forçando a barra, de ser aquela pessoa chata, aquela pessoa inconveniente. Não, porque Deus ele vai providenciar o momento certo e a pessoa ou as pessoas certas para você pregar o Evangelho. Mas aí é que deve residir a sabedoria. Quando a oportunidade, quando a porta se abrir, não perca tempo. Fale de Cristo, fale da graça de Deus, fale do que o pecado é capaz de fazer com o homem e o poder de Deus transformador na vida do homem que se rende aos pés de Cristo. Quando o Senhor abrir as portas, não se cale, mas pregue o Evangelho. Todavia, meus irmãos e irmãs, fica claro para nós que aqueles que viviam na cidade de Chipre e Cirene, quando eles chegaram até Antioquia, eles tiveram êxito. A pregação daqueles irmãos e irmãs tiveram sucesso. Que maravilha, não é? Pregar o Evangelho e ter êxito. Pregar o Evangelho e ter sucesso. Porque do ponto de vista humano, nem sempre isso aparece. Porque às vezes nós pregamos e nós não vemos os resultados no momento imediato, como nós queremos. Mas algo aconteceu de forma maravilhosa aqui. Eles vão pregar o Evangelho e através da pregação simples daqueles irmãos e irmãs, o Senhor, Ele fez com que a igreja ela surgisse de forma muito rápida ali, com muitos convertidos, e o Senhor abençoou a sua igreja ali. Mas, meus irmãos, aqui no verso 21, nós vamos encontrar aonde residiu o sucesso e o crescimento daquela igreja. O sucesso e o crescimento daquela igreja não residiu por conta de uma pregação polida, não foi por conta da capacidade oratória daqueles pregadores, não foi porque eles sabiam ter um bom discurso, bons argumentos, não, meus irmãos.
O sucesso da pregação do Evangelho na cidade de Antioquia residiu simplesmente porque o Senhor estendeu sua mão e abençoou aquele trabalho ali. É isso que o texto fala. O verso 21 fala: a mão do Senhor estava com eles. E o que é que aconteceu? Muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Meus irmãos, para que a nossa igreja tenha êxito aqui em Corumbá, nós dependemos unicamente e exclusivamente da mão do Senhor estendida sobre a nossa cabeça. Porque se a mão do Senhor, meus irmãos, estiver estendida em nosso meio, essa igreja crescerá em santidade e em número. Talvez não de forma imediata, como essa igreja aqui de Antioquia, mas uma coisa é certa: se a mão do Senhor estiver estendida nesta igreja, essa igreja prosperará. O nome do Senhor será glorificado em nosso meio. E quer saber de uma coisa? Quando a mão do Senhor está estendida, ninguém faz ela voltar atrás. Nem decretos presidenciais, nem leis de deputados, de senadores, ninguém faz a mão do Senhor recuar. O profeta Isaías, ele já havia falado sobre isso. Isaías capítulo 14, verso 47, o texto fala assim: porque o Senhor dos exércitos o determinou, quem pôs invalidará, a sua mão estendida está, quem pôs fará voltar atrás. Quando o Senhor ele resolve estender suas mãos para abençoar a sua igreja, Ele vai abençoar. No calor, no frio, Ele abençoará a sua igreja. Mas saibam, meus irmãos, que é possível também que a mão do Senhor ela esteja não a nosso favor, mas é possível que a mão do Senhor esteja contra nós. Eu não estou falando contra os ímpios, mas eu estou falando que a mão do Senhor ela pode estar pesada contra a sua igreja em alguns momentos. E sabe quando é que isso vai acontecer? Quando nós pecamos contra Deus e não reconhecemos nossos pecados, a mão do Senhor ela pesa contra a sua igreja. Às vezes o crente ele fica pensando assim: mas Senhor, por que está dando tudo errado, Senhor? Eu faço isso e eu fico tão esperançoso, mas dá errado, é um problema aqui, outro problema ali, outro problema cá. O que é que está acontecendo, Senhor? Avalie essa situação. Talvez seja porque você tem pecados que não foram resolvidos, e por isso a mão do Senhor está pesando na sua cabeça. Davi, aquele homem de Deus, a Bíblia considera ele como um profeta. Certa vez ele resolveu cobiçar uma mulher que não era sua, se deitar com uma mulher que não era sua, e de quebra mandou matar o marido dessa mulher. Eu estou me referindo a Urias e a Betseba. Davi achou que estava tudo bem, tudo normal, não tinha problema nenhum, mas Davi ele se enganou, porque a mão do Senhor pesou na vida de Davi, e ele mesmo declara isso no Salmo 32, verso 3 e verso 4, ele diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Para que a mão do Senhor, meus irmãos, não pese contra nós, mas pelo contrário, que a mão do Senhor esteja estendida, nos abençoando, o segredo é viver em comunhão com Deus e uns com os outros. É de reconhecer o seu pecado, é de pedir perdão, é de deixar o orgulho de lado e viver em comunhão uns com os outros e com o próprio Deus. Então, dessa forma, a mão do Senhor será a nosso favor. Mas perceba ainda comigo que a segunda verdade do texto, ela fala sobre o crescimento da igreja de Antioquia. E isso nós vamos encontrar no verso 22 até o verso de número 24. Eu queria, por favor, que você continuasse comigo a ler essa passagem aqui. Verso 22 ao verso 24. Vamos ler juntos? A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Aqui fala sobre o crescimento da igreja
em Antioquia. A igreja cresceu, sem Paulo, a princípio, sem Pedro, sem João, com irmãos e irmãs simples. Mas foi algo tão maravilhoso que a notícia do crescimento da igreja em Antioquia chegou aos ouvidos dos apóstolos lá em Jerusalém. Pedro, João, Tiago, Mateus ficam sabendo do crescimento daquela igreja e eles tiveram a ideia de enviar um representante até a igreja de Antioquia para poder acompanhar aquele trabalho. E os apóstolos resolveram enviar para ali um homem de Deus chamado de Barnabé. Algo semelhante também aconteceu quando o evangelho chegou em Samaria e houve um crescimento. O colégio apostólico enviou Pedro e João para supervisionar o trabalho lá em Samaria. Barnabé é enviado pela igreja de Jerusalém até Antioquia, e quando Barnabé chega lá, ele fica maravilhado com aquilo que Deus estava fazendo em Antioquia. Ele fica ali com o coração jubiloso, cheio de alegria pelo crescimento da igreja em Antioquia. Irmãos, é isso que deve acontecer com cada um de nós. Quando chegar aos seus ouvidos notícias de que alguma igreja, talvez não necessariamente a nossa, mas uma igreja do nosso presbitério ou de outro presbitério que está crescendo, que Deus está abençoando, o nosso sentimento deve ser de alegria, não de inveja, não de ciúmes, mas um coração cheio de alegria, porque é a igreja de Cristo que está crescendo. E foi isso que aconteceu com Barnabé. Mas algo muito interessante aqui é que, por mais que a igreja de Jerusalém fosse uma igreja relativamente grande naqueles dias, e com certeza havia muitos homens de Deus naquela igreja, mas o homem de confiança da igreja de Jerusalém foi Barnabé. Sabe o que é que nós aprendemos com isso? Como é bom, irmãos, dentro das igrejas, encontrarmos homens de confiança. E Barnabé era esse homem. Barnabé era esse homem de confiança da igreja. Toda igreja precisa ter homens que ela pode depositar a sua confiança nesse homem, ou nesses homens, para tratar do reino de Deus, para administrar questões burocráticas, para liderar a igreja como diácono, presbítero, pastores, missionários. Toda igreja precisa de homens assim, que a igreja tem toda a liberdade de confiar nesse homem, algumas áreas da igreja de liderança, como do grupo de homens, liderança de grupo de discipulado, professor de escola dominical. Toda igreja precisa de homens assim, homens que a igreja tem como confiar. Mas Barnabé, irmãos, ele era um homem agraciado por Deus, porque o verso 24, nós acabamos de ler, diz que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E quando Barnabé ele chega lá em Antioquia, ele vê aquela igreja florescendo, uma igreja cheia de alegria também. Ele começa a trabalhar por algum tempo, mas Barnabé, ele percebe que ele sozinho, ele não teria condições de dar assistência necessária àquela igreja. Então Barnabé, ele se lembra de um homem talhado exatamente para cumprir com aquela missão juntamente com ele. Barnabé, ele era um homem cheio do Espírito Santo, mas ele não era um anjo. Ele era um homem cheio do Espírito Santo, mas ele não era onipresente. Era um homem limitado. Então Barnabé, ele se lembra de um homem que morava um pouco distante ali em Tarso, chamado de Saulo de Tarso. Ele se lembra que para aquela obra, Saulo de Tarso seria um excelente homem, ou um pastor auxiliar, para poder tomar conta daquela igreja. E não demorou muito, ele resolveu buscar o auxílio de Saulo de Tarso, lá na cidade de Tarso. Ele vai para lá e traz aquele homem para junto dele. Mas antes de Barnabé viajar para trazer Saulo de Tarso para junto dele, ele continua trabalhando ali. E uma das coisas que ele fazia muitas vezes era de exortar aqueles irmãos a que permanecessem firmes no Senhor. É isso que nós vamos encontrar aqui no finalzinho do verso 23. Veja aí. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus,
alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Irmãos e irmãs, a vida cristã, ela é descrita na Bíblia muitas vezes como uma peregrinação, ou em outros momentos como uma corrida. É importante entrar nessa caminhada, é importante entrar nessa peregrinação, mas nós não podemos desconsiderar, irmãos, que o mais importante do que entrar nessa caminhada é de chegar até o fim. É por isso que Barnabé, ele exortava para que aqueles irmãos permanecessem no caminho. Quando nós estamos no Evangelho, nós vamos encontrar muitas vozes que tentam nos desanimar. Vêm as tentações da carne, as tentações do mundo, as tentações do maligno, e nesse contexto aqui, a perseguição. E tudo isso vai contribuir para tirar o crente dessa caminhada. Então Barnabé, ele continua exortando aqueles irmãos que permanecessem até o fim. Vocês que estão aqui há um bom tempo, 5, 10, quem sabe 20 anos, por certo, vocês conhecem muitas histórias de pessoas que entraram e não permaneceram no caminho, estão distantes daqui. Se você for ler as 7 cartas do Apocalipse, todas elas vão mostrar promessas maravilhosas, mas essas promessas só vão alcançar aqueles que permanecerem até o fim. Por várias vezes vai dizer: permanecei até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Permanecer até o fim, permanecer até o fim, permanecer até o fim. O segredo é esse. Não é apenas de entrar no caminho, mas de perseverar no caminho até o fim. Eu não sei como é que está a sua caminhada. As tentações têm vindo, vozes contrárias têm vindo para afastar você desse caminho, mas a palavra de Deus, meu amigo, minha amiga, te exorta nessa noite a que você permaneça no caminho até o fim. Não saia desse caminho. Não, na verdade, não tem outro caminho para você gozar de vida eterna. Só tem um caminho que é Cristo. Mas para você permanecer nesse caminho, você tem que lutar contra o pecado. Não é brincadeira, irmãos e irmãs, ser crente, mas o Senhor nos dá graça para suportarmos e chegarmos até o fim. E a terceira e última verdade que eu gostaria de ver com os irmãos, nessa passagem, ela fala da consolidação da igreja em Antioquia. Primeira verdade que vimos, a fundação da igreja. Segunda verdade que vimos, o crescimento da igreja. E a terceira verdade do texto fala sobre a consolidação da igreja, que está registrado no verso 25 e no verso 26. Barnabé se sente só. Na verdade, ele se sente, ele não se sente satisfeito, e ele precisava de um companheiro que lhe auxiliasse no pastoreio daquela igreja. Então, como eu falei para os irmãos, ele se lembra de Saulo de Tarso. E ele vai até lá em Tarso, e ele vai viajar aproximadamente 230 quilômetros, chega lá, conversa com Saulo de Tarso, conhecido depois como Paulo, e ele aceita aquele convite e vai até Antioquia, e eles juntos trabalharam por alguns anos pregando o Evangelho ali. É de admirar, meus irmãos, a humildade de Barnabé. Barnabé, ele não vai insistindo em fazendo um trabalho que era exaustivo demais para ele. Ele não se sentiu orgulhoso de dizer: bem, eu vou fazer isso aqui só, eu não vou compartilhar a liderança da igreja com ninguém, eu vou trabalhar sozinho. Não. Barnabé era mais velho, homem experiente, mas ele era um homem humilde. Ele sabia que com um pastor auxiliar o trabalho iria fluir muito bem. E nós percebemos isso com o restante da narrativa do texto, que foi isso que aconteceu. Ele chama Saulo de Tarso e ele vai lhe auxiliar como um pastor na igreja de Antioquia. Que privilégio foi para Barnabé
está trabalhando com Saulo e também Saulo está trabalhando com Barnabé. Isso me faz lembrar de um fato muito interessante que aconteceu no século XVII. Foi em agosto do ano de 1536. E isso se passou em Genebra. Hoje de manhã nós vimos um pouco disso na escola dominical. Em Genebra tinha um pregador de 47 anos chamado de Guilherme Farel. Um pregador avivado, animado, impetuoso. E ele pregava muito evangelho lá em Genebra. E aquela missão que ele estava realizando ali parece que não estava decolando. Ele se sentia também só. Mas pela providência de Deus, estava passando por Genebra um certo rapaz francês chamado de João Calvino. Na época ele tinha 27 anos de idade. Essa notícia de que Calvino estava hospedado ali em Genebra chega aos ouvidos de Guilherme de Farel e ele diz: eu não posso perder essa oportunidade. Ele vai até lá onde estava Calvino e conversa com aquele rapaz de 27 anos de idade e ele tinha já algum conhecimento de quem era Calvino. Calvino estava de passagem por Genebra, não era a intenção dele ficar ali. E ele convida Calvino para que Calvino lhe ajudasse na pregação do Evangelho, para que a reforma crescesse, se avolumasse lá em Genebra, e que o nome de Cristo fosse pregado, anunciado naquela cidade. E Calvino diz: não, Farel, eu tenho outros planos para a minha vida, eu quero me dedicar aos estudos, eu quero escrever livros, eu quero escrever comentários, não vai dar para eu ficar aqui, Farel. Então Farel vai insistindo muito com aquele rapaz, de modo que parecia que Calvino não iria ceder aquele convite. Então ele traz uma palavra muito dura para Calvino, e ele diz para Calvino o seguinte, e as palavras foram exatamente essas aqui: digo-te em nome do Deus Todo-Poderoso que estás apresentando os teus estudos como pretexto, Deus te amaldiçoará se não nos ajudares a levar adiante o seu trabalho, pois de outra forma estarias buscando a tua própria honra em vez de Cristo. Que palavra dura, hein, irmãos? Calvino vai ouvir que se ele não parasse para ajudar a pregação lá em Genebra, Deus amaldiçoaria seus estudos. Ele ficou muito inquieto com aquelas palavras, ele não teve alternativa, ficou em Genebra. E toda a sua vida foi em Genebra, só tirando aproximadamente 3 anos que ele foi expulso de lá, foi para Estrasburgo, mas depois ele volta e continua seu ministério em Genebra. Nós aprendemos com essa história de Guilherme de Farel e Calvino, de Barnabé e de Saulo, que no ministério devemos vivermos em união uns com os outros. Não teremos, irmãos, sucesso se no ministério houver ciúmes um dos outros, inveja um dos outros. Deus não abençoará esse trabalho. Aqui nós aprendemos 2 lições. A primeira, irmãos, é que Deus ele tem um homem certo para a hora certa e no tempo certo ele chama esse homem para a sua obra. É isso que Deus faz. Foi isso que ele fez com Paulo, foi isso que ele fez com Calvino, e é isso que ele vai fazer na tua vida se você tiver uma chamada para a liderança da igreja. Você vai tentar inventar várias desculpas, vai tentar fugir da responsabilidade, não vai querer ser um diácono, não vai querer ser um presbítero, mas se Deus te chamou para uma área da liderança da igreja, você vai correr e você vai cair nas mãos do Senhor. Não adianta fugir aquele que é vocacionado para a liderança da igreja, porque Deus vai trazer você no tempo certo para o lugar que Ele quer. A segunda lição que aprendemos aqui é que devemos estar preparados para servir a igreja quando formos chamados, irmãos. Calvino estava preparado para essa chamada, Paulo também estava preparado para essa chamada. E concluindo esta narrativa, Lucas ele vai trazer uma observação muito interessante no verso 26. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Essa expressão, cristãos, pela primeira vez nós vamos encontrar ela exatamente aqui. A palavra cristão, ela vem de Cristo. E a palavra Cristo significa ungido, ungido com óleo, que representa o Espírito Santo. Logo, um cristão é um Cristo em miniatura, é um pequeno ungido, é um seguidor de Cristo,
Ou seja, ser chamado de cristão é se identificar diretamente com Cristo. Aqueles irmãos de Antioquia, eles se identificaram diretamente com Cristo. Cada um de nós que somos considerados por nós mesmos ou por outros de cristãos, nós estamos diretamente em uma referência com Cristo. É isso que significa ser cristão. E ser cristão, irmãos, não se limita simplesmente com o nome, mas ser cristão tem a ver com o testemunho, irmãos. Como é vergonhoso nós encontrarmos cristãos que são cristãos no culto, dia de domingo, vem para o culto, entrega sua oferta, canta, às vezes, ouve a pregação do pastor, ou volta para casa, mas o seu testemunho não é mais de um cristão. Tem nome de cristão, mas o seu testemunho não é de cristão, porque durante a semana eles não estão preocupados com o seu testemunho. Durante a semana é completamente o contrário daquilo que esse cristão é no domingo, pois durante a semana ele é fofoqueiro, é mentiroso, é infiel nos seus negócios, faz contratos fraudulentos, adultera contra a sua energia, sonega impostos, vive publicando fotos sensuais nas suas redes sociais, diz palavrão o tempo todo, vê filme pornográficos, namora com a sua namorada como se fosse a sua mulher, e responde o pai, a mãe, dá cantada na mulherada, é cristão no domingo, mas os outros dias da semana vive como ímpio. Ser cristão tem que fazer jus com o seu testemunho, irmãos. O Senhor não se agrada de cristãos hipócritas. O Senhor, Ele abomina aquele que usa o seu nome e não dá um bom testemunho. Como seu amigo de trabalho lhe avalia? Como um cristão verdadeiro ou como um cristão hipócrita? O ímpio, às vezes, ele nem gosta do cristão. Mas mesmo ele não simpatizando com você, ele não pode mentir a respeito do seu testemunho. Ele pode não ir com a tua cara, mas ele tem convicção de que você é uma pessoa honesta, se você for um cristão verdadeiro. E é isso que tem atrapalhado muitas vezes, meus irmãos e irmãs, a pregação do Evangelho. Porque existem cristãos hipócritas que não dão testemunho, e quando o cristão verdadeiro vai pregar o Evangelho, aquela pessoa ela fica dizendo assim, bem, para ser cristão como fulano, como um Beltrano, eu prefiro estar no mundo. Não é assim que nós ouvimos? Mas a palavra do Senhor nessa noite nos exorta, irmãos, a sermos cristãos verdadeiros e darmos bons testemunhos. Querido amigo, se esse é o seu caso, de ser um cristão hipócrita, o Senhor te dá a oportunidade nessa noite para você ouvir essa palavra. Então, talvez não foi aquela palavra que você esperou ouvir, mas foi a palavra que Deus ele escolheu para você. Abandone o teu pecado. Saiba que não vale a pena viver desta forma, dando mau testemunho. O fim de todo aquele que não renuncia ao pecado é o inferno. Por isso, aproveite a oportunidade que Deus está te dando nessa noite. Avalie a sua vida e busque o perdão e a graça de Deus. Se humilhe aos pés de Cristo. Se humilhe de coração, porque todo aquele que se humilha aos pés de Cristo com coração sincero encontrará perdão. Busque a Cristo, para que você seja um cristão verdadeiro e glorifique o Senhor com o seu testemunho. Amém. Senhor, nós te damos graças, ó Pai, por estarmos neste culto, nesta noite, adorando e bendizendo o teu nome. Ó Deus, diante de uma palavra maravilhosa como esta, que fala a respeito da fundação da igreja de Antioquia, e tantas lições nós aprendemos envolvidas com o crescimento e a fundação daquela igreja. Ó Deus, que a nossa igreja também seja visitada pelo Senhor, como foi visitada a igreja de Antioquia. Ó Deus, nós te suplicamos, ó Pai, estenda tuas mãos a nosso favor, para que a nossa igreja ela cresça na graça e no conhecimento de Cristo, e que o teu Espírito atraia os teus eleitos, ó Deus, para te servir aqui, juntamente conosco.
Ó Deus, se em nosso meio existe alguém que não tem dado bom testemunho, como um crente hipócrita tem vivido, mas que a Tua palavra, ó Pai, traga conserto, traga mudança, traga restauração, para que cada um de nós, ó Deus, venhamos a testemunhar verdadeiramente de que Cristo é em nossas vidas. Tem misericórdia de nós. Segura em nossas mãos, nos ajuda, ó Pai, a estarmos olhando sempre para Cristo, perseverando no caminho, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. É o que te pedimos assim, Senhor, tudo isso em nome de Jesus. Amém.